Elias está a viver um tempo de seca. Está a viver numa crise profunda económica no seu tempo. Apesar da fome, apesar da crise, apesar da grande adversidade e a grande crise económica sobre a terra, Deus estava a abençoar a vida de Elias. Este tempo chegou ao fim. Há alguma coisa que nos desconcentra quando alguma coisa termina. Principalmente alguma coisa que nós sabemos que foi milagre de Deus, que foi provisão de Deus. É importante compreender que não há nada de errado na tua vida só porque estás a viver uma estação diferente de outras que já viveste. O diabo é que veio para trazer condenação. Quando olhamos para este exemplo, não tem aqui a ver com pecado, não tem aqui a ver com desobediência, tem a ver com um tempo que era de crise, de seca e o ribeiro secou. Nós percebemos que tem a ver com o propósito de Deus para a vida de Elias e Deus queria usar Elias para abençoar uma mulher, a tal viúva de Sarepta. Primeira coisa é não te condenes. Se alguma coisa chegou ao fim, por exemplo, estamos a viver este tempo de pandemia, tempo de crise económica, na vida todos nós passamos por fases diferentes, umas mais fáceis de viver, outras não tão fáceis de viver. Nós temos que aprender a lidar com todas essas fases. Se uma estação terminou, vai-se iniciar outra estação. Então é importante não deixarmos que o inimigo traga condenação à nossa mente. Segundo conselho, confia no Senhor em todo o tempo. Por que é importante nós não deixarmos o inimigo nos condenar? Para podermos manter a nossa confiança naquele que é a nossa esperança, Jesus. Muitas pessoas hoje estão sem esperança porque colocaram a sua esperança num negócio que terminou, num trabalho que chegou ao fim, num patrão que falhou, numa promessa de um amigo que prometeu, ele não cumpriu a sua palavra. Por isso o salmista, ele é claro, ele diz, coloquem a vossa esperança no Senhor, porque quando alguma coisa termina, vamos continuar a olhar para Ele. Deus é a nossa fonte. Deus é a nossa esperança. E Ele vai nos dirigir no próximo passo. Com o fim de uma estação, vai-se iniciar outra. Vai iniciar um novo tempo. Novas oportunidades vão surgir. Mais um passo em direção àquilo que é a vontade de Deus. Deus o levou a Sarepta e tinha um propósito, abençoar uma mulher que era viúva. Estava também a viver um tempo de dificuldade. Deus queria usar Elias para ser um canal de bênção para aquela mulher. E ela obedeceu, abençoou a vida do Elias e ela e ele e o filho comeram até este tempo de crise passar. Deus supriu as suas necessidades. Para nós termos a disponibilidade, a fé, para ouvir a voz de Deus, eu tenho que colocar a minha esperança no Senhor. Porque quando a nossa esperança está no Senhor, ela nos dá paz no meio da guerra. Sim, essa esperança nos dá fé no meio da adversidade. Essa esperança nos dá alegria no meio da prova. Nos mantém firmes a confiar no Senhor. Abraão, tu serás pai de uma grande multidão. Todas as circunstâncias lhe diziam que era uma impossibilidade de tudo isto acontecer. Não há nada mais estável do que as promessas de Deus. As promessas de Deus se mantêm firmes, apesar das circunstâncias, apesar da crise, apesar da oposição. Então vamos confiar nas promessas de Deus. Põe a tua esperança no Senhor. O futuro
pode ser desconhecido, mas o nosso Deus é um Deus conhecido. É conhecido pelo seu amor, é conhecido pela sua misericórdia, é conhecido pela sua bondade. A minha fé está nas promessas de Deus. E assim como Ele guiou, conduziu e supriu as necessidades de Elias, Ele vai guiar, conduzir e suprir cada uma das nossas necessidades. Ainda que possa parecer uma impossibilidade as promessas de Deus, lembra-te, a Israel não ficou uma por cumprir. Na nossa vida também não vai ficar uma por se cumprir. Por isso, igreja, vamos ficar firmes. Vamos aprender a descansar na sua graça. Vai haver momentos na vida em que nós vamos nos sentir cansados. É aí quando a graça de Deus nos sustém e mantém firmes. Não tem a ver com aquilo que eu faço, tem a ver com aquilo que Ele já fez por mim. Ele me ama. Ele disse na cruz do Calvário: está consumado. Nos momentos de adversidade, a graça de Deus, ela nos alcança. A graça de Deus, ela nos sustenta. Não te aflijas com aquilo que está a acontecer. Continua com a tua esperança no Senhor.